Quais são, então, as obrigações do único sócio da Eireli? Falei no vídeo anterior dos seus direitos e agora, então, eu falo dessas obrigações que o sócio tem num primeiro momento junto à sociedade e depois falarei das suas obrigações frente a terceiros. Então, a primeira obrigação que eu posso dizer aqui que o sócio tem, sob pena dele ser responsabilizado pessoalmente, é dele integralizar o capital social. E o capital social da Eireli, e como eu disse já anteriormente também, ele é equivalente a 100 salários mínimos, aquele salário mínimo nacional que estiver vigente à época em que for constituída a Eireli. Então, 20 de fevereiro de 2020, 100 salários mínimos, equivalente a R$ 100.400. Ele tem que integralizar este capital social. Pode integralizar através de bens ou então através de dinheiro. No caso dele integralizar o capital social através de bens, ele fica responsável pela exata estimação daqueles bens, desde o momento em que é feito o registro até o prazo de 5 anos desse registro. É o que estabelece o artigo 1055, parágrafo 1º do Código Civil. Já com relação à integralização do capital social, eu vou aplicar supletivamente as normas da sociedade limitada dentro daquilo que elas forem compatíveis aqui com a Eireli. Então, nesse caso da integralização do capital social, eu falarei da aplicação do artigo 1052 do Código Civil. E então a gente está vendo agora as obrigações que esse único sócio ele tem. Outra obrigação dele é de participar das perdas sociais, tá? Conforme determina o artigo 1007 do Código Civil. Mas essas perdas sociais, elas têm um limite. Isso aqui é muito importante saber. Por quê? Porque na Eireli, a responsabilidade do seu sócio ela é limitada àquele valor que foi utilizado para a integralização do capital social. E ele não responde por mais do que aquilo. Isso é o que está na lei, isto é o que é correto. Exceto se ele houvesse se comprometido pessoalmente, assumido uma obrigação social em nome próprio. Por exemplo, a sociedade ali acabou firmando um contrato de empréstimo com um banco e ele foi avalista daquela operação. Então, quem é obrigada é a sociedade, mas ele também vai responder, olha, a responsabilidade dele, ele deixou de ser limitada espontaneamente, a partir do momento em que ele foi avalista daquela operação. Ah, mas o banco não ia conceder um empréstimo se ele não fosse avalista. Olha, infelizmente, ele tem que submeter a isso. Daí tem que observar também, já falei anteriormente, do artigo 1647 do Código Civil, quando ele fala, dependendo do regime de bens, esse é do regime da separação absoluta de bens, será necessário ali o consentimento do seu cônjuge também para dar aquele aval. Mas o que eu quero dizer, vamos imaginar ali que ele não é casado, ele é solteiro, e ele assumiu aquele compromisso pessoalmente. Então, pelo fato dele assumir pessoalmente aquele compromisso, a responsabilidade dele deixou de ser ilimitada. Mas olha só, não porque na Eireli a responsabilidade é ilimitada, a responsabilidade dele é limitada, e sim porque ele espontaneamente resolveu prestar aquela garantia. Então, é por este motivo. Então, daí ele passa a ser também pessoalmente obrigado por ela. E o sócio, ele tem uma outra obrigação de ele se comportar também como sócio. Então, como que ele vai se comportar como sócio? Ele tem que tomar aquelas decisões que estão previstas lá no artigo 1071 do Código Civil. Então, eu posso dizer aqui para vocês que então a gente tem essas obrigações aqui que são do sócio perante a Eireli. Então, a Eireli é uma pessoa jurídica. Ela tem o seu patrimônio separado do seu sócio. Então, esse sócio, ele tem essas obrigações frente a essa pessoa jurídica Eireli. Agora, eu vou falar da responsabilidade deles, das obrigações que ele tem perante terceiros. Então, o que vai acontecer perante terceiros? Ele não vai poder utilizar bens que ele tem em nome particular após uma dívida, se tornando ali insolvente, passando seus bens para esta Eireli. Por quê?
Nesse caso, ele quer não pagar os seus credores ali pessoais e colocar o seu patrimônio nessa Eireli. Então, o que vai acontecer? Ele está fraudando ali aqueles credores. Então, ele tem essa obrigação perante terceiros, que é não fraudar aqueles credores dele. E então vai acontecer o quê? Se ele estiver fraudando, os seus bens pessoais, nesse caso, como são fraudulentos, eles serão atingidos por aquele credor. Vai depender se existe uma execução, é fraude de execução, e se não existe execução, é fraude contra credores. E desde que, é claro, ele se torne insolvente. Então, o que vai acontecer? Ele vai ser responsabilizado dessa forma perante terceiros. Se ele criar uma Eireli de forma ilícita, que ela não tenha nenhuma função econômica e seja simplesmente uma sociedade fictícia criada para, por exemplo, sonegar impostos, esta sociedade poderá vir a ser reconhecida ali como nula. Por quê? Porque a causa da sua criação ela é ilícita, e ele também vir a ser responsabilizado pessoalmente pela prática do ato ilícito, que nesse caso aqui poderia ser então uma sonegação ali de impostos, utilizando esta Eireli de uma maneira fraudulenta. Uma outra situação que ele também vai ser obrigado pessoalmente é quando houver a desconsideração da personalidade jurídica. Eu vou fazer uma aula mais para frente tratando dessa desconsideração da personalidade jurídica. Vai ser, eu posso dizer para vocês, uma aula bastante completa, com a doutrina, com a jurisprudência nacional, com o entendimento do direito francês, italiano, canadense, espanhol, português, tá? Então eu vou falar bem dessa questão da desconsideração da personalidade jurídica, porque a gente sabe que existem várias discussões e não são fáceis essas discussões envolvendo aí a desconsideração da personalidade jurídica. Então, eu finalizo esse vídeo aqui. Espero que você possa curtir, porque se você curtir, o que vai acontecer? Mais gente vai poder visualizar ali essas apresentações, porque acontece o seguinte: nas mídias sociais, quanto mais curtidas nós tivermos, maior será o número de pessoas que serão alcançadas, né? Esse algoritmo aí das mídias sociais que existem. E também espero, se possível, que você possa compartilhar com mais uma pessoa, marcar um colega, para que possa também ser beneficiado aí desse conhecimento que eu estou te passando com relação a Eireli, e também lembrando dos outros vídeos que eu já fiz e dos futuros ainda que virão aí pela frente. Então, aqui está sendo assim: a cada 30 dias eu estou fazendo um curso gratuitamente, um treinamento gratuito para vocês, tá? Eu acho que eu estou no 6º assunto e serão 14. Então, tem muito conteúdo ainda pela frente, tá bem? Então, eu te aguardo lá no próximo vídeo, e se você tiver comentário para fazer aí, será muito bem-vindo, tá bem?